Fala, Fabiano, tudo certo? Tudo certo. E você? Tudo certinho. Bom, pessoal, hoje o vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o HIIT. A gente tem um convidado aqui, a gente vai fazer o vídeo no formato entrevista. Nosso convidado é o Fabiano, tem uma experiência bem legal aí com idosos, com emagrecimento, tem experiência também com parte de piscina e é daqui da nossa cidade também, de Itajubá. E a gente trouxe ele aqui para compartilhar um pouquinho da experiência dele, do que ele tem lido nos artigos, né? E a primeira pergunta que a gente traz aqui para você, Fabiano, para a gente debater um pouquinho, é sobre o HIIT e a musculação. Como que seria a utilização desse HIIT na musculação? É possível utilizar? Não é possível utilizar? É exatamente HIIT ou não é? Então, o que você tem para dizer para a gente sobre isso, HIIT e musculação? Tá. Uma pergunta interessante, mas antes de responder ela, eu queria voltar um pouquinho numa questão que a gente vê muito na academia, né, Pedrão? Que o pessoal chega na academia que quero queimar 1.000 calorias na esteira em 1 hora. Eu vejo que as pessoas são muito preocupadas em queimar calorias durante o exercício e o que os estudos trazem para a gente é que isso não é tão relevante para o emagrecimento, né? Sim, Porque sim. se a gente for pensar em questão de só o fato de queimar calorias, é mais fácil eu fazer uma dieta. Sim. A dieta simplesmente, o papel da dieta é esse, restringir calorias. Então, o papel do exercício, ele vai muito mais além disso, né? Direto também vejo, por exemplo, a pessoa fica 1 hora na esteira lá, queima 250 calorias, por exemplo. Ela chega em casa, come um pão de sal, tem 310 calorias. Já era, cara. O Sim. exercício aeróbico, ele tem um gasto de calorias só durante a execução dele. Depois o treino não tem. Exatamente. Então, exatamente. Só que assim, a gente tem um outro fator também que muitas pessoas falam, que 1 quilo de músculo, a pessoa que quer aumentar o músculo é interessante para aumentar o metabolismo. Beleza. Só que 1 quilo de músculo aumenta 13 calorias só. Então isso, para o emagrecimento, é insignificante. Posso até citar um exemplo que eu até anotei aqui. O nosso cérebro chega a queimar 240 calorias por dia. O nosso fígado, 200 calorias. Os nossos rins, eles queimam 440 calorias por dia. Então, se eu for pensar em calorias, se tivesse um jeito de aumentar o órgão como o rim, não tem. Então, a gente tem que ter um olhar mais amplo, além das calorias que a gente gasta no treino. Você não concorda comigo? Sim, perfeito. Exatamente. Né? Então, E entra dentro daquela reflexão, né? Que o emagrecimento nada mais é do que consumir mais, quer dizer, queimar, gastar muito mais é, que se consome, né? Então, pensando nesse sim. balanço energético, né? Onde tem que ter um maior gasto de caloria, o que importa é gastar mais. É. E mais para frente eu vou querer entrar nisso também, mas voltando à questão do músculo, se ele queima 13 calorias por quilo só, seria mais fácil eu comer menos meia colher de arroz. Você não concorda comigo? Uhum. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria citar também, que eu tenho no meu livro Fisiologia do Exercício, um cara chamado Fangman, ele, lá em 1919, cara, ele percebeu uma coisa, que os idosos, eles aumentam o peso corporal deles. Sim, Mas será que é porque eles estão comendo mais? Não, porque à medida que você vai envelhecendo, os idosos têm a tendência de comer menos. Então, o que esse cara descobriu? Que o metabolismo de repouso dessa pessoa caía, sim. entendeu? Então, o corpo ajustou o metabolismo de repouso para ele sobreviver com menos calorias, Uhum. entendeu? Aí eu poderia citar até um outro exemplo aqui, que tem nesse meu livro, que tem muitas contas matemáticas que o pessoal usa para emagrecimento, tipo, faça uma aula de dança e queima 1.000 calorias. Beleza. Eu vou citar o exemplo de uma alimentação que eles supervisionaram durante 1 ano. Eles usaram 250 calorias por dia durante 1 ano. E nisso, no final, a pessoa tinha que engordar quase 11 quilos.
Sabe quantos quilos que elas engordaram? 1,58. Uhum. Então, quer dizer que o modelo matemático não estava tão certo quanto eles esperavam, né? Não estava tão alinhado, exatamente. É. Então, da mesma maneira que o nosso corpo consegue reduzir o metabolismo de repouso quando você diminui a ingestão calórica, ele consegue aumentar também. Porque quando você come mais, ele vai ter esse equilíbrio para conseguir gastar mais caloria, certo? Show de bola. Olha que O interessante. gasto também está relacionado à quantidade que se ingere, né? Sim. E se a gente for pensar também, o que a gente gasta em atividade física dá em torno de 40% do nosso metabolismo. Sim. O que a gente gasta em repouso dá 60%. Então, pô, ao invés de eu pensar nos 40%, por que eu não posso amplificar os 60%, né? Exatamente. Tem muito artigo direcionado a isso aí. Bem legal, cara. Sim. E nessa mesma época, 1920, teve um rapaz chamado Benedict. O que ele fez? Ele pegou obesos, ele colocou uma dieta de 3.000 calorias, 3.100 calorias, e ele reduziu para 1.950. O que aconteceu no período dessa baixa ingestão calórica? O corpo dos obesos diminuiu a ingestão calórica. E o corpo deles se adaptou à nova dieta. Por isso que eu meio assim que eu não vejo tanta vantagem. O pessoal faz dieta muito restrita. Pode ser que no começo perca bastante peso, gordura e tal, mas a tendência da pessoa conseguir levantar aquele peso depois da dieta restritiva é muito grande, cara. Então É aquela bola de neve também, né? Você restringe caloria, cataboliza. Catabolismo muscular. Você diminui quantidade de massa magra, que é médio longo prazo, vai diminuir o seu gasto calórico em repouso, que é aquele 60% do consumo. E aí você faz o que depois? Restringe mais, perde mais massa muscular, diminui ainda mais o gasto calórico em repouso, e aí você fica refém disso, de cada vez ter que se alimentar menos, né? Existem outras estratégias, né? E uma dessas estratégias é, inclusive, o HIIT, de conseguir potencializar esse consumo de caloria, sem necessariamente aí se afundar numa dieta que nem sempre é saudável, né? Exatamente. A vantagem de você colocar um exercício físico é para que você consiga elevar o metabolismo de repouso, né? Porque senão vai chegar um momento em que a pessoa não vai conseguir comer nada e vai continuar a não perder peso, né? Não perde peso, não come nada, né? E fica isso. Sim. E eu também cheguei a ler um artigo uma vez, um estudo do Astro, e esse é de 1996, cara. Ele pegou 28 mulheres obesas que perderam peso e elas eram consideradas pós-obesas. E eles pegaram também 28 mulheres que nunca foram obesas. Então, os dois grupos, 28 pós-obesas e 28 que não eram obesas, elas tinham a mesma composição corporal, a mesma idade, a mesma estatura praticamente. E descobriu-se que a pessoa que era obesa, ela tinha um metabolismo de repouso mais baixo do que a outra que não era. Cerca de 8%. Show. Você vê a diferença, né? Você vê a diferença. E assim, a gente indo mais pela parte do treino, se fala muito em EPOC, né, cara? Sim. Que a intenção do HIIT é elevar o EPOC e tal. Mas aí, cara, eu tava estudando esses dias também, e eu era um defensor do... Mas não é somente ele, né? Eu era um defensor do EPOC, cara, mas eu fui estudando, percebi que ele não é tão relevante também. Sabe por quê? Tem estudos que eles pegam e colocam as pessoas para fazer tiro na esteira com 160% de VO2, contra um outro grupo que está lá num treino contínuo, né? E assim, se você for medir, o EPOC ele dura até 2 horas, um pouco mais alto depois do treino, e vai até 24 horas, dependendo do protocolo. Mas isso, cara, eu tenho um estudo aqui do Trant, de 97, ele mediu essa diferença de treino HIIT e treino contínuo. O HIIT deu 95 calorias a mais só de gasto. Se for pensar também, depois do treino. No EPOC. No EPOC. Entendi. Isso é relevante para o emagrecimento?
É um acréscimo. Não é. Não seria a única ferramenta, né? Não seria. Então, assim, cabe a gente elaborar mais estratégias para fazer com que eu consiga ter um aumento nessa taxa metabólica de repouso, né? E não depender só de EPOC, certo? Exatamente. Ele é um componente, mas ele sozinho não vai fazer nada. Não. Tem um estudo também aqui do Ross, ele dividiu 3 grupos, 33 homens obesos. Um grupo fazia só dieta, o outro grupo dieta e aeróbico, e o outro dieta mais musculação. O aeróbico, ele foi feito 5 vezes na semana, com a duração de 1 hora. A musculação, 3 vezes na semana, com 8 exercícios, 4 séries, uma série, aliás, de 8 a 12 repetições. Então, 8 exercícios, uma série. Dá 8 séries. E teve a ingestão calórica de 1.000 calorias só. No final, a musculação gastou 120 calorias numa sessão de treino e o treinamento aeróbico gastou 360. Sim. Então, a musculação gasta menos caloria que o aeróbico. Sim, perfeito. Sim? Só que depois do estudo, eles fizeram um cálculo, o exercício aeróbico chegou a gastar 26.500 calorias. A musculação só 5.700. O que aconteceu de resultado? Não houve diferença na perca de peso nem de gordura. Uhum. Só que o grupo que treinou musculação ganhou mais força. Ou seja, eu treinei menos, pelo menos, quantidade de tempo por sessão, em quantidade de dias, e eu tive o mesmo resultado que a musculação, que o aeróbico, né? Exatamente. Você treina menos. Isso aí é bem legal porque leva à primeira reflexão, né? Por que hoje em dia fala-se muito do HIIT? Fala-se do HIIT especialmente por reduzir tempo e aumentar a intensidade. E é o que o artigo mostra, né? Com menos tempo, mais intensidade, foi possível atingir o mesmo resultado a médio e longo prazo. Ainda mais Exato. todo mundo está com pressa, cara. Tem que reduzir tempo. Sim. Então, assim, a gente viu que o EPOC, ele isolado, não tem tanta repercussão no emagrecimento. É o conjunto. Só a dieta também não tem tanto. Aí a gente pega alguns estudos lá de 88, tinha um rapaz chamado, são 2, né? Leans e James. Os caras descobriram um negócio que é o quociente respiratório, cara. E eles descobriram que os obesos tinham um quociente respiratório mais alto. E quem praticava exercício físico mais intenso, a tendência era o quociente respiratório cair. Então, isso quer dizer que o quociente respiratório é um preditor de perda de gordura, certo? Isso que eles descobriram. O interessante é que, por exemplo, uma pessoa que não esteja queimando gordura pós-exercício, o quociente respiratório dela vai dar 1, certo? Uhum. Quem está em estado de queima de gordura pós-exercício, o quociente respiratório, mesmo o EPOC não ter mais efeito. E isso foi comprovado também através de estudos que mesmo que a pessoa faça um treino de HIIT, o princípio do HIIT é depletar o glicogênio, porque quando você depleta o oxigênio, o nosso corpo usa a gordura como fonte de energia. Então ele vai diminuindo gordura para reconstituir glicogênio, certo? Mesmo nesse nível do glicogênio aumentando, o quociente respiratório continua baixo, porque o nosso corpo continua usando a gordura como fonte de energia para recuperar esse glicogênio. Ótimo. Então, isso aí já entra no segundo ponto importante, né? Que eu acho interessante a gente frisar. Quando se pensa em HIIT, a gente pensa em tempo reduzido, alta intensidade e, especialmente, não se preocupa tanto com a origem da energia. O importante é o consumo da energia, que é o que a gente às vezes discute em cursos e debates, né? Porque da onde ele está gastando não tem problema, na hora que ele entrar em repouso, ele vai ter que reorganizar todo o estoque de glicogênio, e isso aí envolve gasto calórico, não só devido ao EPOC, mas ao equilíbrio. E isso aumenta o consumo de caloria. E emagrecer é o quê? Gastar mais do que se consome.
Então, Sim. um segundo ponto muito legal, Fabiano, baseado aí nos artigos que você tem lido, que mostra o fundamento fisiológico, né? O porquê usar o HIIT aí como uma ferramenta de condicionamento e emagrecimento. Sim. E é interessante que, às vezes, tem gente que fala mais juntar o HIIT à musculação. Uhum. Vamos lá. Se eu pegar uma pessoa para fazer 1 hora de esteira mais a musculação, é inviável. Hoje em dia as pessoas não vão na academia por falta de tempo. Exatamente. Então eu preciso arrumar alguma maneira com que as pessoas tenham resultados com menos tempo. Perfeito. Certo? Certo. E eu posso citar artigos aqui que eles juntam o treino resistido mais o aeróbico. Eu tenho estudos aqui que provam que só o aeróbico reduziu 1,5% de gordura em 14 semanas. A musculação mais aeróbico reduziu quase 7% de gordura no mesmo tempo. Então, o aeróbico deu 1%, 1,3% só de diferença, entendeu? Uhum. Não foi um acréscimo tão grande assim. Exatamente. Mas aí, cara, a gente vai entrando agora mais, aprofundando a questão do exercício, na questão da depredação de oxigênio, né? Exatamente. Porque isso aumenta a demanda de gás calórico pós-exercício. Se a gente comparar com exercício de baixa intensidade na esteira, ele não causa esse impacto no organismo. Não causa. Então, essa ideia... É um gás calórico momentâneo. Essa ideia que a gente vê assim na academia, a pessoa vai lá e come uma pizza inteira. Rapaz, uma pizza inteira, se você for chutar, tem mais de 2.000 calorias. Você vai ter que ficar fazendo caminhada na esteira para caminhar isso, para queimar isso daí. Vai ter que ficar 1 mês, entendeu? Uhum, então, qual que é a intenção do HIIT? Fazer com que o meu corpo, ou o seu, das pessoas, ele se torne mais gastão. Ele use mais energia para sobreviver. Exatamente. Certo? Perfeito. Sim. Aí, cara, você está falando aí de HIIT para musculação, e existe. Tem um pesquisador italiano que ele chama Antonio Paoli. Ele que é um precursor desse termo treinamento intervalado, aliás, treinamento resistido de alta intensidade. O que esse cara fez? Ele uniu o HIIT mais a musculação. Isso é novo, entendeu? Cara. Aí é o filé do mercado. Não, isso é uma ótima estratégia, certo? Então, alonguei bastante, mas como meu ponto de vista, é importante a gente falar de gasto calórico, porque isso desmistifica um pouco do que as pessoas acreditam, né, cara? Exatamente. Então, muita coisa que eu acreditava, eu vejo que, poxa, eu trouxe artigo antigo para provar que existe estudo de 20 anos falando isso já, cara. Tá caminhando nisso. Entendeu? E tem gente que martela naquele método antigo, né? E outra, tem outra questão também importante, né? Que o pessoal esquece. Mesmo quem está querendo emagrecer, a gente não, nós somos profissionais da saúde, a gente não pode pôr a saúde como sendo um benefício secundário ou esquecer que a pessoa procura saúde. Então, se você vai ficar lá pondo a pessoa para fazer cardio 5, 6 vezes na semana, sem trabalhar nenhum trabalho dentro da musculação, que vai aumentar a segurança do exercício, proteger a articulação, melhorar a força, melhorar a autonomia para um idoso, né? Nós temos que pensar tudo isso, que é um contexto que vai além do emagrecimento. E que é muito difícil trabalhar só com cardio, né? Isso aí a gente precisa um complemento, né? Especialmente aí na musculação, que controla bastante variável. E o HIIT na musculação, cara, é sensacional, cara. Aumentar gasto calórico, ter o trabalho da musculação em conjunto, isso aí é super tendência aí. Só que assim, tudo que a gente pega de estudo também, às vezes tem estudo que eles são a favor do aeróbico. Aí você vai ver a metodologia que foi usada, não foi tão válida assim, entendeu? Exatamente. A gente tem que sempre buscar o que é consenso, né? Sim. Às vezes então, tem assim, outro artigo falando umas coisas que não tem nada a ver, né? Sim, dá para usar o HIIT na musculação. Eu não sei se vai ter uma pergunta depois especificando melhor. Eu acho assim, é um conteúdo muito extenso,
né? A gente poderia fazer um curso só para falar de como utilizar o HIIT na musculação, né? Uhum. Mas acho que não é o caso aqui, que é, na verdade, uma inicialização, uma iniciação a esse assunto, né? Então, assim, Sim, acho que você deixou bem claro para a gente várias coisas importantes. Primeiro, existe o HIIT na musculação, é uma tendência, é uma novidade, né? O fundamento do HIIT é economizar tempo e aumentar o consumo de caloria. Utilizar ele na sim. musculação nos dá a possibilidade de não preocupar somente com o gasto calórico, mas também a possibilidade Uhum. de utilizar a musculação como ferramenta, e isso vai trazer uma série de benefícios, como estabilidade articular, Sim. melhora na força, melhora na potência, né? E espero que a gente tenha uma oportunidade, quem sabe aí, de vender um curso aí, ou fazer um curso, né, Opa! nós também, de participar num curso, comprar um curso aí Uhum. voltado para a HIIT na musculação, porque eu acredito que isso aí seja uma grande tendência, especialmente nas grandes cidades, onde em pouco Sim. tempo precisa treinar muita coisa, né? Mas para hoje, acho que assim, ficou bem claro aí que é uma variável muito legal, uma ferramenta muito bacana e que dá para ser usada aí com muita flexibilidade, porque dentro da musculação a gente tem várias variáveis que a gente consegue controlar, né? Sim. Mas É. eu queria agradecer você aí, Fabiano. Nós vamos fazer mais umas entrevistas aí, vamos combinar para a gente fazer Opa! e outros assuntos aí complementares. Mas essa Uhum. introdução aí sobre a utilização da musculação, acho que ficou bem legal, ficou bem satisfatório. Espero que o pessoal goste aí dessa introdução que a gente Uhum. falou de consumo de caloria, da onde vem essa energia, né? O porquê que isso aí começou a existir, né? Tudo tem uma origem, um porquê. Uhum. E aí nos próximos vídeos, galera, acompanha aí, tá? Que a gente vai fazer mais entrevistas. Certinho? Valeu, Fabiano. Certo. Tamo Obrigadão. junto. Até a Valeu. próxima. Valeu, obrigado. Até. Falou.